Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. E hoje eu gostaria de conversar com você sobre o tema coração hospitaleiro. Você tem o coração hospitaleiro? Você recebe as pessoas com um sorriso, com um abraço, também na sua casa? Hospitalidade está ligado a abrigar, acolher. Está ligado à palavra hospitalis, que é dar abrigo aos necessitados, aos enfermos, a pessoas idosas, né? Doentes. Então, a gente às vezes observa em nossa volta e a gente fica maravilhado de ver pessoas que têm esse dom da hospitalidade, né? Minha mãe, minha sogra tinham esse dom. Minha mãe acolhia pessoas que estavam, às vezes, em situação de recuperação de cirurgia. Uma vez acolheu uma moça que estudava em Ribeirão Preto por mais de um mês, que ela tinha feito uma cirurgia na perna, não conseguia se locomover. E minha mãe levava café na cama, levava as coisas, ajudava aquela moça a tomar banho. É um coração pronto para ajudar, né? Aquele coração disposto na presença de Deus. E aqui nós gostaríamos de falar sobre o tema, o texto que está lá em Lucas capítulo 10, que é sobre o bom samaritano. No versículo 25 diz que certo homem, intérprete da lei, chega para Jesus querendo colocá-lo à prova e pergunta: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz: o que está escrito na lei? Como interpretas? E ele então respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o seu entendimento. Amarás o Senhor o Deus com café, né? Coração, alma, força e entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus disse: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus então conta para ele. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semimorto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Essa história nos ensina tanta coisa, né? Ele pergunta, né? Qual que é o meu próximo? Quem que é o meu próximo? Próximo é uma palavra interessante porque significa proximidade física, mas não só isso, mas envolvimento. Também está ligado à palavra adjunto, aquele que auxilia, que é assistente, que está junto, que substitui. Eu achei muito interessante isso, né? A origem da palavra próximo. E essa parábola do bom samaritano me diz a respeito de um amor que envolve, né, o próximo, mas que é você se envolvendo com o outro. Aquela pessoa, né, a vítima, ela foi roubada, ela foi machucada e isso aí aconteceu, ela estava descendo de Jerusalém a Jericó, né, Jesus relata, cerca de 27 quilômetros, mas é uma região desértica da Judéia, muito árida, despovoada, tinha muitas grutas, um lugar em que os bandidos se refugiavam, servia muito para esconderijo para criminosos. Então aqui nós temos 3 tipos de pessoas, né? O ladrão, o religioso, que eu diria sacerdote e os levitas,
E os samaritanos? E 3 tipos de reação. O ladrão, ele cheio de maldade, ele vale tudo para ele se dar bem. Quantos ladrões a gente encontra na nossa caminhada? Não só ladrão que rouba o dinheiro, mas que prejudica, que usa às vezes de violência não só física, mas também emocional. Roubam às vezes a nossa alegria, nossa fé, nosso ânimo, nossos planos. Não existem pessoas assim, que são ladrões de sonhos, que faz bullying, que matam às vezes esperanças, são couveiros, de sonhos, sugam, pessoas que só querem receber. Essa é uma tipo de pessoa, de ladrões. Segundo, religiosos que olharam para aquela pessoa machucada, para a vítima, com indiferença, com insensibilidade. Faz de conta que não viram, não é comigo, o problema é seu, se vira, é insensível à dor do outro. Às vezes o outro está machucado do nosso lado, desempregado, doendo. Será que nós temos tido sensibilidade de acolher uma pessoa que está sofrendo e precisa de ajuda? Às vezes a gente critica muito, o sacerdote, o levita, porque passou ao largo, Mas quantas vezes nós também nos acomodamos, citamos desculpas. A gente não tem tempo, a gente tem muita atividade, a gente não tem condições de ajudar todo mundo. Às vezes está ali porque fez por merecer, teve uma vida de esbanchamento, uma vida de preguiça, de acomodação, Ou mesmo, eu não vou ajudar, pode ser uma armadilha, pode ser uma arapuca, porque eu vou abrir a carteira no meio, às vezes, publicamente, e às vezes eu posso ser roubada. Quantas desculpas que nós damos. Que Deus trabalhe no meu e no seu coração tanto sensibilidade e discernimento, a saber a quem ajudar e como ajudar. E aqui tem a terceira tipo de personagem, que seria o samaritano. É interessante Jesus ter escolhido o samaritano, porque era rejeitado pelo judeu, Era um povo que não era muito bem considerado pelos judeus. Mas aquele samaritano se compadeceu da vítima, Ele cuida, ele tomou uma atitude, ele agiu, ele curou, tratou dos ferimentos, levou para uma hospedaria, Pessoas que fazem o bem, que assumem, que se envolvem com os outros, sem muito barulho, sem muita conversa fiada, Porque tem gente que fala muito, mas não faz nada, não é verdade? E que nem carroça fazia, Os antigos diziam, carroça faz muito barulho, não tem conteúdo, Então, e muitas vezes são pessoas assim, Então nós temos o ladrão que machuca, que fere, que quer se dar bem, que não importa se passa como trator por cima do outro. Nós temos aqui pessoas indiferentes, insensíveis, e é tão frequente isso, e a gente tem que cuidar para não ser uma delas. Tem o samaritano, e Jesus então pergunta para aquele intérprete da lei, quem que foi o próximo, Quem foi o próximo? Então, até ele responde o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus vai e procede, imita, faz a mesma coisa, se importa com o outro. Lá em Mateus capítulo 25, Jesus fala, sobre o grande julgamento. E ele fala que eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste enfermo. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar?
Então o rei dirá no grande julgamento: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Como nós precisamos pedir a Deus sensibilidade, discernimento, para que ninguém passe necessidade ao nosso lado. Não só necessidade material, mas necessidade de um apoio, de uma palavra, de um ombro amigo, de um abraço, né? Que a gente possa ter sabedoria, discernimento, sensibilidade para ajudar aqueles que precisam. Eu estava escrevendo essa mensagem e eu me lembrei, quando eu era adolescente, no meu pastor lá em Ribeirão Preto, ele acolhia muitos na casa dele. E muitas vezes ele foi roubado. Mas um dos rapazes que ele acolheu, um adolescente nordestino que tinha chegado em Ribeirão Preto, aquele moço foi acolhido e foi dado a ele oportunidade, né, pelo nosso pastor, incentivo para ele estudar. E aquele menino, aí o pastor arrumou emprego para ele e ele foi se desenvolvendo. E ele estudou, e ele se tornou vereador, e ele se tornou uma pessoa de grande importância na sociedade. Um menino adolescente, esfarrapado, faminto, do Nordeste, que veio para tentar a sorte numa cidade do sul do país. Como nós precisamos, né, nos achegar ao Senhor e entendermos isso, para sermos instrumentos dele, canal da bênção dele para as pessoas. Essa palavra tocou profundamente no meu coração, que nós possamos entender não só a necessidade material do outro, mas às vezes a necessidade espiritual de conhecer a Jesus e a gente ser um instrumento para fazer Jesus conhecido e adorado. Ou a pessoa precisa de uma palavra amiga, de uma palavra que traz ânimo, traz alegria e esperança, uma palavra de Deus. E a generosidade atrai a bênção de Deus. E em Provérbios 11, 25 diz que a alma generosa prosperará, né? Então o coração hospitaleiro vai prosperar. E a quem está a beber será dessedentado. Quem está alívio receberá. No devido tempo, um dia, se você precisar, você também receberá uma palavra de alívio. Tudo que a gente planta, a gente colhe, da mesma qualidade, mas multiplicadamente. Amém? Que essa palavra trabalhe no seu e no meu coração e que a gente possa ser sensível à dor do outro. Em nome de Jesus. Um grande abraço para você. Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.